Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui conversando com vocês. Primeiro eu queria deixar bem claro essa situação de como é que está o servidor, meu posicionamento. Recentemente o servidor vem tendo alguns problemas na comunidade, também com relação ao próprio jogo, algumas coisas que os desenvolvedores estão tentando resolver, um problema crítico que é a relação ao lag, aos disconnect que estão acontecendo. A equipe veio conversar com a comunidade, está para subir uma atualização para reduzir os mapas, para que a gente consiga ter uma eficiência melhor jogando. Teve uma revisão agora dos mapas, dos níveis dos pokémons, para que tenha um melhor fluxo com relação ao desempenho e à evolução de cada jogador. Mas o que eu queria deixar claro é esse posicionamento, acredito que tem que melhorar isso, é um problema crucial. E não queria ficar aqui também só dizendo que tem coisas positivas no jogo, que não é verdade, eu acredito que essas coisas precisam ser melhoradas, mas que o pessoal está sempre em contato com a gente, que somos parceiros, para que o jogo melhore. Vamos ter fé aí e confiança na equipe para que eles consigam trabalhar e resolver esse problema, tá? O que eu queria passar aqui seriam algumas dicas, porque muita gente está vindo na minha live e às vezes vê como é que eu estou jogando e pergunta o que eu estou fazendo. Então, de forma mais clara, fazendo um vídeo para que ajude toda a comunidade aí do que eu descobri, do que eu venho jogando desde o beta. E aí eu queria fazer esse vídeo de forma mais simplificada para que vocês consigam ter a melhor progressão, ter a melhor experiência de jogo e etc. Atualmente eu estou usando o Zen Browser para poder jogar. Eu fiz o teste, às vezes também tem essa melhoria de fato, mas no meu, quando eu uso as duas no Zen Browser, sem problema nenhum. Em qualquer navegador, você pode chegar aqui nesses três pontinhos e você consegue mudar o zoom da tela. Muita gente estava perguntando como é que eu estava vendo toda a tela da área de caça para que eu tenha uma visualização de todos os pokémons que tem na área e saber se tem Shine. A forma que quando eu vou capturar Shine, eu busco para ter uma eficiência melhor. Você vem aqui, coloca 50% e aí você tem a diminuição do zoom do mapa. E aí quando você dá um Ctrl R ou você vai para outro mapa, ele já atualiza automaticamente, ele preenche toda a tela com o espaço que tem. Aqui no Snorlax ele buga um pouco, mas você vê que tem toda a tela aqui, você já visualiza se tem Shine ou não. Quando eu estou com os boosters de Shine, que eu compro na loja e utilizo, eu faço essa sistemática aqui para que eu consiga enxergar. A gente tem um respawn para respeitar, para não ficar tendo esse glitch, esse bug de ficar toda hora mudando e tentando pegar um respawn de Shine. E aí dá para você ter uma visualização. Ó, aqui não tem, só tem os respawns que pode vir. E aí você migra para outro. Mas aí fica essa dica de 50% para que você tenha uma visualização mais ampla da situação. Aí você até consegue ver aqui os registros de captura, dá para ver que alguns shines já apareceram para mim. Aqui no Arcanine, os Snorlax teve 5 do Tyranitar, que é onde eu estou farmando mais. E aí você consegue ver as capturas de uma forma mais ampla. Então é uma experiência diferente de você jogar. Acredito que vai ter uma repaginada nos mapas. Pode ser que fique diferente, mas a princípio dá para você jogar e utilizar dessa forma. Né? Então outra dica que eu passo para vocês é com relação ao Pokémon inicial. Muita gente está negligenciando ele e substituindo por Pokémons mais fracos. A pessoa pega um raro ali, um épico e acha que o Pokémon dele inicial é ruim. Mas a realidade é que o inicial ele é bem quebrado. Por quê? Todo Pokémon inicial ele vem com 50% em cima do poder. Então, esse 1,5 aqui, ele tem uma eficiência absurda em cima do Pokémon que você tem. O meu, por exemplo, é um Pokémon incomum e é 82 de IV. Se a gente for pegar com relação a um raro, ou até mesmo um épico, ou até mesmo um lendário, você acha, pô, esse Pokémon é um lixo. Mas na verdade, esse Pokémon aqui meu, ele equivale a quase um mítico. Porque esse 50% de bônus nos atributos dele, ele faz muita diferença. E uma das coisas que eu perguntei aos devs no bate-papo foi com relação a isso. Se esse buff ia ficar permanente, se ele ia ser temporário. Não teve uma resolução final que isso aqui vai sumir. Então quem pegou um Pokémon muito bom inicial, até mesmo de incomum, não vale a pena trocar. Só vale a pena trocar quando chegar um Shine, alguma coisa muito forte, ou um mítico ali forte, de um Pokémon que é mais forte que esse, para que você consiga fazer a evolução. Então tem muita gente negligenciando isso, algumas pessoas até venderam um incomum desse, que eu acho que foi um erro que cometeu, mas paciência, cada um joga da forma que quer, mas se for com relação ao poder, está fazendo errado. Uma das coisas, por exemplo, que aconteceu foi o Manurelha que pegou um Charizard épico, e esse Charizard épico dele está valendo quase um Shine mítico ali baixo, ou seja, de qualidade 2.1. Você consegue verificar isso pelo ranking, né? Por exemplo, no ranking do Pokémon mais forte, que é o Charizard do Manurelha aqui, ele está nível 126 e ele tem um poder quase
parecido com o top 1 que está 40 níveis na frente dele. Então você visualiza isso de forma clara no ranking, porque o Pokémon dele é épico e ele equivale a um nível muito alto. Aí você vê um Ditto que está 171, então é um poder mais baixo. Ele é Shiny e é um Shiny que é lendário, só que ele pega 75% só do poder do Pokémon que copia. Então não negligencie o Pokémon inicial. Às vezes até um comum, se ele vier com os níveis bons ali, tem como evoluir, ele equivale mais ou menos a um épico lendário, mas um Pokémon incomum ou um Pokémon épico, ele vale muito mais do que um Pokémon que você está querendo pegar para evoluir, tá? Então tem muita gente negligenciando isso. Outra dica também que eu faço com a galera na live, explicando, a galera pergunta, pô, onde é que eu farmo com isso? Onde é que eu farmo com aquilo? E etc. A gente sabe que o Analyze aqui e o Auto Hunt, ele não está eficiente, acho que precisa ter umas melhorias, mas para uma coisa ele serve muito bem. Se tu vai aqui no Auto Hunt, você vê todas as hunts que o seu Pokémon consegue fazer com o nível de eficiência e quanto ele bate nesse elemento. Então é mais fácil você vir aqui e você ver qual elemento que ele causa aqui de dano no Pokémon. Por exemplo, ele está mandando aí para o Geodude, mas o Geodude me dá uma experiência muito baixa. É por isso que não é efetivo você ligar. O que é interessante você ver é quanto ele tem de eficiência e quanto ele bate, que é o 4x. Mas aí você vai fazer o seguinte, você consegue pesquisar por aqui qual Pokémon é e quantas XP ele dá. Então se você for olhando aqui, o Rhyhorn dá 520, então 4x ele seria mais efetivo que o Geodude. Então você vai no nível, a cada nível que você passa, ele habilita aqui os Pokémons do nível que você pode usar. Por exemplo, o Pupta ele dá 2.714 e ele tem 4x, então ele é um excelente para eu farmar. E ele é uma linha base do Tyranitar. Então você consegue enxergar aqui de forma mais eficiente a questão de quanto ele dá de XP e quanto você bate nele. Atualmente o melhor farm aqui está entre o Charizard e o Arcanine, né? Ele dá 3.000 ó, e ele tem 2x. Você mata tranquilo com 10k de dano, então você tem que fazer esse cálculo também. Se você dá hit kill, não importa a quantidade de dano que tem aqui. É mais a questão para você calcular o quanto ele tem de vida e quanto é que você vai bater. Então, se for olhar, ele mostra aqui quais são os no level que tem a maior experiência. Por exemplo, esse daqui, o Piloswine, dá 3.300, tem alguns que dá 3.500. Só que algumas áreas estão meio lagadas, aquilo que a gente vem conversando desde o início. E aí não vale a pena, o que eu recomendo é você ficar no Arcanine ali no level 100 até o 120 e depois tentar ali o Jotô, né? Principalmente no foco do Tyranitar, que é o Pokémon que dá mais XP. Pelo menos era o que dava mais XP até o momento e no beta também, tá? E a última dica que eu passo para vocês é com relação aqui nas profissões. Tem muita gente que não está se atentando para isso, mas nas profissões aqui, você coloca as rações aqui, a ração simples para poder ficar com a quantidade aqui no alimentador automático e ele vai alimentando os pokémons para que eles trabalhem. Mas a dica que eu quero passar é que eles iniciam alegre e depois ele vai descendo o humor para calmo, depois para triste, e aí ele vai baixando a eficiência. Então é interessante você sempre pegar, deixar os raros lá, não vender automático, para ficar renovando esses pokémons para que eles trabalhem na maior eficiência possível, para que vocês consigam ficar sempre pegando material, tanto para fabricar as pedras quanto para fabricar a comida. A comida, no caso, você vem aqui e crafta nesse NPC, e o ideal é que você sempre foque na alimentação dessa ração superior. A quantidade de materiais com relação a mestre, ela é melhor. Então, você gasta aqui, ó, 5 para fazer cada uma dessas, 35 para fazer algo que com 3 dessa você consegue chegar na XP. Então, primeiro recomendo a superior e depois fazendo a simples para poder alimentar os seus pokémons. Você pode também caçar nos mapas de água e pegar peixe fresco que você consegue alimentar e uma forma mais barata, porque agora colocaram um valor de dólar aqui e um valor que é meio salgado, dependendo da quantidade que você for fazer, tá? Então é isso, galera. Fica essas dicas aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha no vídeo, segue o canal. Sempre eu estou trazendo conteúdo, sendo sempre transparente com relação a tudo. Estou pela comunidade, também tenho essa questão de ligação com o jogo, essa parceria. Mas o que a gente quer mesmo é que a comunidade seja sempre uma comunidade respeitosa e que também as coisas fluam para que a gente consiga jogar o jogo da forma mais tranquila possível. Valeu, um abraço, é nóis.